Olá, esse é o podcast Sexualidade Sem Tabus, o conhecimento Libertas, promovido pela Rádio Mix FM BH. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estou aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, bem-estar, relacionamento, sexo, prazer, qualidade de vida, tudo que envolve esse universo. E fique com a gente porque hoje está incrível. O prazer não morre com a idade, quebrando barreiras para a vida sexual ativa na maturidade. Esse é o tema de hoje. Já parou para pensar que em um futuro próximo a maioria da população brasileira será de idosos? É isso. O IBGE apresenta que de 2000 a 2023, a proporção de idosos de 60 anos mais na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7 para 15,6. Em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do país serão de idosos. E aí? Você acredita que vamos viver uma era de pessoas assexuadas e sem expressão da sexualidade devido ao envelhecimento? Pois bem, hoje a sociedade pensa dessa forma, com muito tabu e privação da sexualidade relacionada à pessoa idosa. Então, fique conosco até o final, porque hoje vamos mostrar que é possível adaptar os limites do corpo na velhice e ainda viver plenamente a sexualidade. Para esse bate-papo enriquecedor, tenho o prazer de receber a Luísa Almeida, que é fisioterapeuta, gerontóloga. Falei certo? Falou. Então tá, acabei de aprender. Com formação em neurociência e desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, Jordana. Quero agradecer muito por esse convite, estar aqui hoje para falar de um tema tão importante. Falo que Libertas realmente o conhecimento nos liberta e a gente precisa mudar a visão mesmo, né, da população, entender que ficar idoso todos nós queremos, mas ficar velho é o que a gente precisa mudar esse pensamento. Porque se a gente não quiser ficar idoso, né, envelhecer, a gente precisa morrer novo. É verdade. Que ninguém quer. Ninguém quer, né? Dispensa. Então a opção que a gente tem é viver muito, ter mais idade e conseguir ter qualidade de vida independente da nossa idade. Fantástico, Lu. Eu pensei muito, assim, eu preciso de levar a Luísa, porque Luísa, fala mais sobre a sua formação, porque a gente vai conseguir fazer esse gancho aí legal. Você é fisioterapeuta, especialista, né, nessa área? Isso, eu formei em fisioterapia tem 10 anos, e aí eu segui o caminho, né, sempre trabalhei com pessoas a partir de 60 anos, então eu fiz a minha formação e minha especialização também em geriatria, por isso que eu sou fisioterapeuta gerontóloga, e além dessa formação também, eu fiz neurociência com foco em desenvolvimento humano, exatamente porque quando a gente lida com pessoas, né, a gente trabalha não é apenas uma doença que tem ali no corpo, mas também a gente trabalha o ser humano como um todo. E até mesmo ao longo da minha trajetória, na formação, eu vi que eu chegava para atender como fisioterapeuta, pensando ali talvez numa lesão específica, mas na verdade a gente tinha algo por detrás ali, tem uma história de vida, tem um emocional envolvido, tem uma história familiar envolvida e muitas crenças também envolvidas dentro daquele ser humano que precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Então por isso que eu segui nesse caminho de especializar no idoso e também nesse desenvolvimento humano para poder ajudar um pouquinho aí no dia a dia. Que fantástico, Lu. Eu acho tão importante porque que surgiu essa conexão e essa vontade de multiplicar e a gente trazer esse tema para o nosso podcast. O IBGE já diz tudo. Sim. É o nosso caminhar, as famílias estão, né, reduzindo o número de pessoas e é isso, nós faremos parte dessa população aí de 2070, onde que a maioria serão de idosos. E é fato que as pessoas acham que o idoso não pensa em sexo, não tem a sua sexualidade ali e sempre são privados. E Luísa, com toda a sua experiência, né, é especialista na área, vai trazer isso muito bem pra gente. Você consegue ver isso, Luísa, em seus atendimentos, essa privação do idoso
em relação à sexualidade. Sim, assim, não somente nos atendimentos, né? Eu falo que às vezes as pessoas falam assim, que eu mais escuto. Nossa, mas você ainda não está vivendo os 60 anos para saber como que é a realidade. Então, assim, tem os dois lados. Tanto na vida pessoal, porque hoje a faixa etária que eu estou, entre 30 e 40 anos, algumas pessoas, então a gente já tem os nossos pais idosos. Então, a questão da gente envolver, lidar mesmo com esses nossos pais, familiares mesmo, no nosso cotidiano, a gente precisa entender o lado deles, até mesmo para ter uma boa convivência, e também dos meus pacientes, sem dúvida, sim, a questão de aceitação deles mesmos, né, com relação à idade, das mudanças que acontecem no corpo, e também dos próprios familiares. Porque a gente percebe, a gente tem, até todos nós, né? Se a gente não mudar a nossa crença, a gente acha que porque os nossos pais estão ficando idosos, eles não dão conta de fazer mais algumas coisas, que é uma crença nossa, e por amor, por excesso de cuidado, às vezes a gente começa a querer limitar eles de fazer o que eles querem fazer, porque não, eles estão ficando idosos, não pode fazer mais. Isso envolve em tudo. Então, assim, a independência do dia a dia, a vida, questão sexual mesmo. Então, eu vejo que, assim, tem muitos filhos que acham absurdo quando escutam um pai falando que quer sair para namorar caso tenha ficado viúvo. Então, quer sair para conhecer pessoas novas caso tenha ficado viúvo, então até mesmo num caso de separação. Então, assim, o idoso ele tem uma vontade própria, né? Tem uma sexualidade ali, a gente precisa entender, e é um ser humano que está ali, né? De direitos, né? Direitos exercidos. Exatamente. Então, assim, vivo isso tanto na minha vida profissional, como também na vida pessoal mesmo. Fantástico. E essa realidade, quando a gente para pensar, e é isso mesmo, a gente vê essa privação, e, ao mesmo tempo, a gente precisa de pensar que somos nós amanhã. Sim. E quando a gente traz para a nossa realidade atual, é muita crença, é muito tabu. A gente achar que a sexualidade vai morrer ali com o tempo. Mas sabemos também que para que essa sexualidade permaneça viva ali, essa expressão da sexualidade aconteça, o corpo ele vai perdendo, ele vai tendo algumas limitações. Sim. E com essas limitações podem se interferir na vida sexual. Então a gente consegue ajustar, fazer um equilíbrio ali com seus atendimentos. O que você propõe ali, o básico para a gente conseguir conciliar isso? Para todo mundo, né, independente da idade que está, quando a pessoa desperta, é o começo. Isso aí já é a chave para mudança. Então, assim, quanto mais rápido a pessoa despertar, melhor. Sim. Ela tem o ouro na mão. Então, a gente precisa cuidar, eu falo que é a poupança da nossa saúde. Da mesma forma que o ideal seria a gente ter uma poupança ali financeira para quando a gente precisar usá-la no futuro, a nossa saúde é a mesma coisa. A gente precisa fazer uma poupança da nossa saúde. Isso para todos nós. Então, o nosso corpo, sim, a gente tem alterações fisiológicas, que são alterações que vão acontecer naturalmente, é o esperado mesmo. Então, a gente tende a perder massa muscular, a gente tende a perder a densidade óssea, né? Que todo mundo escuta aí, osteoporose, desgaste, que começa a aparecer essas questões. Nosso cérebro mesmo, neurônio, é normal que com a idade, né? Desculpa, pode... Então, com a idade mesmo, que é o envelhecimento natural do nosso corpo, a gente tende a perder a questão de diminuir o número de neurônios. Então, a gente tem a escolha que vou perder músculo? Vou. Mas se eu fizer uma atividade física desde agora, eu não vou perder. Eu vou conseguir manter. Vou perder neurônios quando eu for ficar envelhecendo? Vou perder. Sim, mas o que eu posso fazer hoje para estimular meus neurônios, né? Ficar ativo, procurar saber estimulação cognitiva mesmo. O que é uma estimulação cognitiva? O telefone hoje é maravilhoso, internet, o mundo digital. Porém, também a gente fica deixando tudo muito à mercê de telefone, tudo muito anotado em telefone. Então, a gente procurar dar uma estimulada na nossa memória, não deixar, né, tudo assim, sempre em telefone. Então, a questão, assim, de trabalhar muito a questão da concentração, o que eu estou fazendo aqui agora, trazer atenção para esse momento. Então, existem vários tipos de atividade para a gente estimular os nossos neurônios, para a gente não perder tantos neurônios para quem comparado com as pessoas que realmente não fazem nada. Questão, assim, de densidade óssea também, vários tipos de atividade física. Claro que a gente precisa procurar orientação médica, porque cada pessoa é uma pessoa, então cada um vai ter a sua indicação, né? O que é mais indicado, mas existe musculação, fisioterapia, hidroterapia, pilates, tem muitas atividades que a gente pode trabalhar. Então, o foco é esse, a gente começar a plantar agora para a gente envelhecer com qualidade e diminuir essas alterações que vão ocorrer mesmo no nosso corpo.
Quando você faz o atendimento do idoso, Sim. que já tem uma limitação, essa atividade, como que você conduz isso? Sim, então, quando a gente chega para atender um idoso que já apresenta uma limitação, a gente tem que avaliar em dois caminhos, né? Tem a fisioterapia, que é recuperativa, que para mim é o principal, que é o que mais acontece, e a fisioterapia paliativa, que são casos, assim, excessivos demais. Porque, assim, independente da limitação, a gente consegue pegar aquele idoso ali, na realidade que ele está, e fazer com que ele não agrave, com que ele não perca mais. E a gente tenta recuperar mesmo a questão do que ele está perdendo. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu falo a partir de 60 anos aí, para abaixar, sentar no chão para brincar com o neto. E aí a pessoa senta no chão e na hora de levantar é um sacrifício. E aí, às vezes a maioria tem até medo de sentar no chão por ter medo de não conseguir levantar. E é uma coisa assim, gente, que se for treinado, tem pacientes aí de 83, 92, 90, lá nas nossas redes sociais tem, que a gente começa a treinar o levantar da cadeira primeiro, de sentado para em pé, depois a gente vai passando para lugares mais baixos, até sentar no chão e começar a brincar com o netinho e levantar. Então, a ideia da fisioterapia da recuperação é isso. A gente fazer com que o idoso acredite que ele é capaz e também trabalhar para que ele fique cada vez mais ativo. Esse é o caminho principal. O caminho exceção, né, que é o idoso muito mais debilitado, que é o perfil do idoso já acamado, que é o caminho que a gente fala da fisioterapia paliativa. Que aí a gente faz essa fisioterapia paliativa para evitar com que o idoso tenha muitas dores, por questões de ficar mais acamado, questão de contratura mesmo, né? Perda de mobilidade das articulações, que isso leva a ter feridas também pelo corpo, por questões de ter mais limitação para movimentar na cama. Então, esse caminho é o paliativo para a gente não deixar com que avance essa questão de sofrimento mesmo daquele quadro de estar mais acamado. E aí, nesse perfil de idoso, que é o que a gente fala, vamos cuidar agora, para a gente não ter que chegar, né, a esse ponto. Mas quando chega também, a gente faz tudo para manter uma qualidade de vida naquele momento. Ainda. Sim. Você falando aí, Luísa, vamos pensar na nossa vida sexual. Sim. Lembrando que a expressão da sexualidade, principalmente aí na melhor idade, muitas vezes, ela é expressada com dançar, com sentar juntos, vamos fazer um piquenique, vamos fazer, né, atividades que dão prazer. Eu falo que o maior libido é o libido de viver, é o primeiro passo. E aí, com essas limitações, se não for treinado, se não for exercitado, a nossa tendência é realmente acomodar, porque vai ter dor, vai ter desconforto, vai gerar algo que vai fazer desistir. Com certeza. Né? Mas é tão importante a gente persistir nesses treinos, né, Luísa? Essas atividades aí. E a gente, mesmo porque a sexualidade é o que você disse, né, Jo? Acho que é o ato sexual que a gente fala, né? Lá da hora mesmo, H. Sim. Então, assim, a gente fala em sexualidade, às vezes as pessoas pensam somente no ato sexual. Sim. E para todos nós. A verdade é que a sexualidade, ela vem durante o dia inteiro. A sexualidade com a gente mesma, sexualidade de a gente se sentir bem, da gente se olhar no espelho e ficar feliz com quem a gente é agora, né? Com como a gente está no momento. Então, eu falo isso tanto para a mulher quanto para o homem. Então, assim, a gente respeitar a sexualidade da mulher, é respeitar como idosa, sim, ela tem vontade de fazer uma maquiagem, ela tem vontade de ficar bonita, ela tem vontade de ir para a igreja totalmente arrumada, ela tem vontade de ir numa consulta médica toda arrumada. E pensando no homem, sim, ele quer estar cheiroso, ele quer estar bonitão, ele quer chegar no lugar e ser elogiado. Isso tudo faz parte da sexualidade. E aí, infelizmente, o que a gente vê é que quando vê uma idosa toda arrumada, aí a gente vê ela falando, nossa, olha aquela idosa ali toda, sei lá, sanhada ela, né? Isso, essas coisas que a gente escuta. É isso. A idade não elimina a capacidade de sentir prazer, de se amar, né? Exatamente. Aí fala, nossa, pra que isso? Pra que ela tá amando isso? Baranguice, que não sei o quê. Então, existe muito preconceito mesmo, né? De achar que porque é idoso, ela não pode demonstrar e ter essa sexualidade mesmo presente. E quando eu vejo um idoso com essa sexualidade presente, gente, é maravilhoso demais. Que lindo, né? Eu acho maravilhoso, é saúde e é sinal de que está vivendo super bem. E esse é o caminho mesmo. É qualidade de vida, né, Luísa? Qualidade de vida. E você, na sua formação, neurociência e desenvolvimento humano, tem muito a ver com todo esse processo. Eu acho que quando um profissional olha um outro com
com o olhar de um todo é um diferencial, sem sombra de dúvidas, porque a nossa construção da nossa personalidade, ela passa por tudo isso, né? São fatores biológicos, sociais, culturais, que vai interferir no modo de expressar a vida. Então, um idoso que você pegue para atender, que está mais cabisbaixo, mais desanimado, sem persistência, com certeza tem algo além, às vezes, da própria biologia ali, do funcionamento do corpo, das limitações. Muito além, por exemplo, eu vou te falar que 90% Sério? Dos pacientes, assim, quando a gente cria essa afinidade, né, assim, e ele se sente à vontade mesmo em manifestar o que incomoda, como ele pensa, a gente vê que vai muito além, não somente dele, mas também da família. Então, eu falo que essa questão, assim, de a gente ter esse olhar é muito importante, porque às vezes para eu ter sucesso no meu tratamento de fisioterapia, até mesmo para o paciente não sair falando assim, fisioterapia não funciona, eu preciso ter esse olhar como um todo, e até mesmo eu preciso para conversar com os familiares. Porque os idosos, até mesmo parte dos idosos isso, né? Tudo que eles vão fazer, ter aquele vínculo com os filhos, com os netos. Então, as decisões que eles tomam, assim, vou fazer um pilates, vai lá e comenta com a filha, como se estivesse até mesmo pedindo uma permissão para ir fazer um pilates. Então, e aí o idoso ele começa a melhorar, começa a se sentir bem, então ele vai para casa dele, já começa a diminuir um pouco as limitações dele, aí ele vê que ele tá bem, ele já quer começar a sair para ir no supermercado, para ir, sei lá, passear com uma amiga, para ir numa igreja, aí os filhos totalmente preocupados, não mãe, não vai inventar isso não vai não, mãe, para que você vai inventar fazer isso não, pai, não vai dirigir mais não. Então acaba que assim, os próprios filhos, por preocupação, tira o espaço do idoso. Então, é muito bom quando a gente tem esse olhar. E aí vai interferir até nessa intimidade. Demais. Porque como que a pessoa vai ter um momento de intimidade até consigo mesma, às vezes, né? De autocuidado, de passar um creme. Sim. Né? Então, assim, na maioria dos casos, eu preciso, claro que com permissão do idoso, isso é muito importante. Eu sempre falo, olha, se você permitir, eu quero conversar com seus filhos, né? Eu quero longe de você, obviamente. Quando a gente vê que, sem maldade, claro, mas que os filhos está sendo até mesmo invasivo, assim, né? Sem perceber, está entrando muito e fazendo com que o pai ou a mãe fique mais limitado. Então, essa parte aí de entender o histórico, assim, como um todo, é importante por isso. Porque quando eu vejo que o meu paciente, ele está desenvolvendo fisicamente ali na fisioterapia, eu quero que ele saia, eu quero que ele fique ativo, eu quero que ele tenha mais... Acaba que fica controverso, né? Isso, porque tem pessoas ali por trás que convivem com eles e não está permitindo. E então é importante a gente ter essa conversa, reunir com a família e mostrar. Mas o que você diria aí para esses familiares, Lu? É isso, assim, é entender. Eu acho que primeiro é quebrar esse preconceito de achar que, porque independente da idade, 60, 70, 80, 90 anos, a gente já colocar como verdade que os nossos pais não dão conta. Eu acho que, assim, a gente ter a oportunidade de sentar e conversar mesmo, entender qual que é a verdadeira condição de saúde daquela pessoa ali, se ela tá bem, tá fazendo um acompanhamento, tem um médico por perto, não tem nenhuma alteração cognitiva que a gente fala que é um tipo de demência, né? Não tem nenhum risco, assim, de sair sozinha, uma questão assim. Qual o motivo qual o problema de ir numa padaria sozinha? Tudo bem, se a gente for colocar todas as preocupações na nossa frente, a gente faz os nossos pais pararem de viver. E eu falo que, assim, eu falo isso de coração porque eu tive isso com a minha mãe. Minha mãe teve um problema de saúde. Claro que, assim, principalmente por ser profissional de saúde, eu entrei numa neura que eu ficava muito preocupada com ela. Então, a gente colocou relógio nela para marcar caso ela tivesse qualquer tipo de queda. Colocamos um negocinho para saber por onde ela estava andando. Então, assim, era um GPS mesmo nela, e ligando toda hora. E, às vezes, eu não estava dormindo bem antes de ser casada, né? Preocupada com ela. Então, acabou que, assim, eu entendi que eu estava atrapalhando a vida dela, tirando o espaço dela, então ela estava sobrevivendo. Sim. E não estava vivendo. Sim, então, verdade. Assim, hoje eu prefiro 1000 vezes ver a minha mãe vivendo, aproveitando, tendo a liberdade dela, sem saber que a gente está vigiando o tempo inteiro. E se acontecer alguma coisa, ela viveu bem e está vivendo bem até o dia que na hora a gente vai resolver quando acontecer. Então, é isso que eu falo. A gente ama muito mesmo, a gente quer cuidar, mas a gente precisa ver realmente, será que eu não estou passando do limite e fazendo ela sobreviver e atrapalhando ela viver? Vamos deixar os nossos pais viverem, né? Tá por perto, cuidar,
mas sem tirar essa liberdade ali dela poder se sentir viva e ativa, né? Porque essa realidade acontece muito. Porque, olha pra você ver, a casa vai ficando vazia, os filhos casam e, de repente, a pessoa se vê, né, idosa dentro de casa, com limitações, com uma pressão que a gente acaba colocando mesmo, né, desse cuidado excessivo. E o que ela vai sentir, né? Mas se ela tem essa construção, se ela faz essa atividade ali, se ela é uma idosa saudável, casada, com um relacionamento, qual que é a tendência? É aproveitar, é explorar fantasias, é criar momentos juntos de maior conexão com o casal. Mas daí hoje a nossa juventude precisa de começar a pensar nisso. Quais tipos de relacionamento que nós estamos construindo? Com certeza. Porque nessa fase, imagina você conviver, e é a realidade de muitos homens ainda com aquele padrão patriarcal antigo, onde que a mulher que tem que assumir todas as tarefas de casa, os cuidados com os filhos, e os homens, o trabalho e o hobby dele, porque eles, né, muitas vezes têm um período ali de sair, de sentar com um amigo num barzinho e coisa e tal. Sim. E aí o relacionamento vai caindo, porque um relacionamento assim não se sustenta com esse amor, com esse diálogo. Sim. E chegar nessa fase aí do envelhecer juntos, rancorosos um com o outro, e viver em casa sozinhos, imagina. E Jordana, assim, esse ponto leva a gente a pensar em tantas coisas. Esses dias eu até publiquei uma matéria falando sobre isso. Você já é mãe de 2, tá vindo um aqui, Leozinho, né? Leozinho tá vindo aqui, e a gente tem que ter nossa cabeça, assim, com muita sabedoria, porque quando eles falam, né, o relacionamento com que a gente está construindo, o filho é um amor que a gente não precisa nem descrever. Então, isso começa desde agora, porque essa questão, assim, nós escolhemos ser mães, né? Os nossos maridos nós escolhemos juntos ser pais. E não necessariamente, às vezes, a mulher, ela abre mão mesmo da vida dela para ser mãe, se dedica àquele papel, às vezes até perde um pouquinho do relacionamento marido e mulher em prol daquele filho. E lá na frente começa aquele pensamento: nossa, mas eu fiz tudo para criar meu filho e agora ele precisa cuidar de mim. Joga essa responsabilidade no seu filho. Exatamente. Então, assim, esse pensamento, ele precisa ser trabalhado desde agora. A gente precisa pensar muito nisso, porque antigamente as famílias vinham com 5, 6, 7, muitos filhos. Hoje, no máximo, quem fala que quer ter 3 é você doido. Já fala, meu Deus! Isso pra quem quer ter, porque hoje é muito comum também quem nem não quer ter, e tá tudo bem também. Então, a gente precisa entender que, não, o filho a gente tem que cuidar da gente, cuidar do nosso relacionamento, porque o filho a gente vai crescer, vai criar, que ele seja muito feliz e que seja pro mundo uma pessoa maravilhosa, e quem vai ficar lá, o relacionamento que vai estar com a gente, né? Deus permitindo, não levando, né, quando vai ser, mas quem vai estar com a gente o resto da vida é o casal. Então, aquele casal que vai estar firme ali no dia a dia, criando os filhos, quando os filhos saírem. Então, ter esse relacionamento saudável, ter um tempinho, independente dos filhos, né? Assim, tirar esse tempinho para o casal. Às vezes as pessoas acham que é bobeira, mas a gente está plantando saúde. É verdade, e é saúde, fundamental. Com certeza. E quando falamos nisso também, Lu, estamos falando de autonomia. Sim. Porque com as limitações, a gente vai ter que adaptar. E essa adaptação vai ser com o objetivo de gerar maior autonomia nessa fase. Por exemplo, limitações de joelho. E aí, na vida, vai afetar lá na vida sexual. Posições, forma de manejo ali na cama, tudo isso vai interferir. Fala pra gente algumas atividades preventivas que a gente consegue fazer durante... Como tem muito a ver com a neurociência, né? Essa relação toda. O que a gente pode fazer pra gente começar desde hoje, ter um olhar para o nosso futuro? Tá. Pensando desde agora, né? Todos nós. Primeiro, gente, é entender que a gente precisa cuidar. Porque, principalmente, hoje em dia existe aí crossfit, academia, várias atividades, esporte, né? Basquete, aquela que tá na moda agora, gosto, né? aquela beach tênis. Então, assim, as pessoas, elas começam do nada. Vou praticar um esporte. E aí começa lá, futebol. Toda semana tem uma peladinha com os amigos. Aí tem o
De novo, o beach tênis. Beach tênis. E aí a pessoa vai se excedendo ali na atividade, começa a sentir umas dorzinhas, não leva a sério e vai empurrando aquilo ali com a barriga. Então, o primeiro ponto é certíssimo em fazer uma atividade física, mas desde que você cuide do seu corpo para fazer atividade física. Tem gente que começa porque aí vem lesões, né? Outras questões. Então, assim, verdade. eu falo assim, a questão da atividade física ela é maravilhosa, mas a gente precisa cuidar também. Por exemplo, acontece muito, eu pego muito paciente também, digo, não somente o idoso, né? Aparece assim, tô com muita dor no joelho. A gente vai ver o histórico daquela pessoa. Ou uma pessoa que faz uma musculação muito pesada, pega muito peso, pessoa malhando sozinha na academia, pegando muito peso, e aí, correndo muito, fazendo muita esteira e tudo. Quando você vai ver, se o mínimo que é um tênis apropriado, não tem. Não tem. Então, assim, a dica, né, o que eu falo assim, a atividade física ela é extremamente importante, seja uma musculação, seja qualquer esporte que você vai fazer, mas que você esteja até mesmo com a proteção adequada, né? Assim, tênis para atividade de impacto. Vou correr? Beleza. Então, será que eu não preciso ir num profissional para ver se eu tenho indicação de uma palmilha? Porque corrida, uma coisa é uma corridinha de 10 minutinhos ali, outra coisa é a pessoa começa a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, e aí vira um corredor que tá indo correr na Lagoa da Pampulha, mas não sabe nem se tá com o tênis apropriado, sente dor no joelho, chega em casa, coloca um gelinho e tá tudo bem. Um gelinho, né? Coloca um gelinho e tá tudo bem. Então, isso aí é o caminho que a gente vai para o caminho do empurrar com a barriga e a gente não tá envelhecendo com qualidade. Uma hora a conta chega. Chega mesmo. Chega com força. ela vai chegar. Gente, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, dor não é frescura. A dor do nosso incômodo é pra gente falar assim, tem uma coisinha aqui, vamos observar, vamos dar atenção para isso aqui. Então, a gente precisa, sim, fazer atividade física sem dúvida. Quanto mais alimentação, melhor, né? Isso é fundamental. Claro que, assim, é muito chato a gente, profissional de saúde, todo mundo fica falando isso. Tem que alimentar bem, tem que fazer atividade física, não beber, não fumar. Eu falo que eu sou até mais leve. A gente tem que, assim, encontrar o equilíbrio das coisas. Tudo em excesso faz mal. Então, assim, é procurar algo que a gente gosta também. Não fazer uma atividade física por obrigação, porque isso aí não vai liberar a ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então, a gente tem que fazer uma atividade física com prazer. Verdade. Porque com certeza. É muito diferente a gente ir para aquela academia com raiva, a gente libera hormônio de estresse. Então, a gente precisa encontrar uma atividade que gera prazer no nosso organismo, porque isso é comprovado cientificamente. Se a gente encontra uma atividade que gera prazer, a gente libera endorfina, a gente libera ocitocina, a gente libera os hormônios que faz muito bem para a nossa saúde. Então, o caminho é esse, desde agora. Encontre uma atividade que você gosta. E se o seu corpo der um alertazinho, tem alguma coisa aqui, dar atenção, fazer uma consulta de rotina. Exames de rotina, gente, é uma vez no ano, um check-up. E tem gente que fica aí muito tempo sem olhar nada. Então, assim, pra gente envelhecer com saúde, prevenção é uma tudo. Prevenção básica, assim. É ir no médico uma vez e fazer um check-up e dar atenção e escutar o que o nosso corpo tá falando. É verdade. Ô, Lu, eu já vi você fazendo algumas atividades que muitas vezes a gente não para pensar. O simples fato de engolir. Sim. Como é que, né? Aí, às vezes, eu já vi alguns artigos falando que as atividades que a gente vai fazer, o sopro, o deglutir, tudo isso, a gente vai perdendo até isso. Sim, sim. Porque essa região nossa, né, da deglutição, são músculos. Então, isso a gente perde, quando a gente fala que a gente perde massa muscular, não estou falando só de braço, não estou falando só de perna. Estou falando dessa questão de deglutição, a questão pulmonar. O nosso pulmão também, ele precisa dos músculos para a gente respirar. A questão de a gente segurar um xixi, a gente precisa dos músculos para segurar um xixi, para segurar. Então, assim, a musculatura, ela está no nosso corpo todo. Então, a gente precisa ir contra, né? Esse jogo da vida, eu falo que é o jogo da vida desde agora. Então, é estimular mesmo. Estou almoçando aqui agora, prestar atenção, mastigar com calma, prestar atenção na deglutição, como que eu estou engolindo mesmo, forçar essa musculatura. Porque hoje a gente está almoçando ali, está no telefone, está fazendo outra coisa, e a gente nem para pensar nessas coisas, né? Mas o caminho da gente dar atenção e ter esse momento, assim, para cuidar do nosso corpo no dia a dia, questões de segundos faz muita diferença. Sem dúvida. Sempre voltando nessa autonomia. Que se você não tem autonomia, você não vai querer exercer a sua vida sexual ali. Não. Com liberdade. Você vai estar sempre ali reprimindo e voltando naquelas crenças onde que o idoso não pratica nada para exercer a vida sexual. Lembrando que o nosso clitóris, ele não
para de sentir prazer. Sim. Então, gente, nós vamos envelhecer, o nosso clitóris vai ficar ali fiel com a gente. Então, é estimular, é conhecer o corpo. Devido a, né, os idosos de hoje têm essa carga aí muito grande de repressão, né, de um histórico que realmente não foi muito gentil com as mulheres, mas nunca é tarde para conhecer o seu corpo, para olhar no espelho, para trabalhar essa musculatura que, inclusive, a menopausa vem aí para afetar também a nossa região íntima, né, Luísa? Com certeza. Tanto das mulheres, tanto dos homens, que aí vem a disfunção erétil, as musculaturas que também interferem ali em todo esse sistema de resposta sexual, vai arcar com essas consequências, né? Dessa falta de estimulação e de autoconhecimento. E é algo que é tratável, né, Jô? Então, assim, tanto para as mulheres, tem a questão da ginecologista, os homens, eles precisam procurar um urologista mesmo, entender essa parte hormonal deles, a saúde como um todo. Então, assim, é dar importância, porque, infelizmente, a gente sabe que afeta muito, principalmente o homem, essa questão da disfunção mesmo, né? Então, assim, como que o emocional do homem, ele fica afetado? Mas também, o homem também tem muita vergonha, até mesmo de conversar sobre esse assunto. Então, às vezes, o homem tem vergonha de falar isso até para o médico que ele está tendo esse problema. Então, assim, ou você vai viver com a sua vergonha, ou você vai viver, não, eu vou lá no profissional para tentar melhorar isso. Então, a importância, a gente pega naquela parte, assim, da importância de construir um relacionamento saudável, um relacionamento legal. Porque um casal, ele tem que ter liberdade de falar um para o outro. Ou, tem alguma coisa errada aqui comigo, vou procurar, me ajuda, vou lá no médico. Talvez o casal tá aí junto também, né? Para um dar um suporte para o outro, ter essa liberdade para comunicar. Mas a gente sabe que, assim, não é algo fácil, né? Para ser mudado. Por isso que, assim, quando eu encontro profissionais de saúde que tem esse olhar, né? Quando eu atendo muito homem e eu entendo super a dificuldade do homem de abordar esse assunto comigo. Então, normalmente, eu direciono até mesmo para um profissional masculino que eu conheço, que eu sei que tem esse olhar também para facilitar ficar mais à vontade. Do idoso ficar mais à vontade, de falar. Então, quando eu vejo que tá ali o probleminha, eu falo, não dá para eu ficar aqui mais, porque eu não vou conseguir ajudar, ele não vai conseguir se abrir. Então, nós profissionais de saúde, a gente também precisa ter esse olhar e saber até que ponto que a gente consegue chegar e se perceber que não está ajudando mais, encaminhar para o profissional que vai conseguir ajudar mais naquela situação. E a gente trabalhar para que a gente consiga mudar, desde agora, todas as pessoas de todas as idades e os idosos que já vêm com tantas crenças, com histórico aí por detrás gigantesco, para a gente conseguir fazer essa diferença aí na vida de alguns. Encorajá-los a buscar, né, Luísa? A conhecer, a explorar e viver. Minhas pacientes, os filhos dela ficam todo mundo doido comigo, porque eu fico mandando todo, vamos embora namorar, gente, vamos sair. Mas é o que você falou, a crença maior, se os cuidadores, as pessoas próximas, né, os filhos, enfim, quem está mais próximo ali, encorajar esse idoso, ele vai sentir, falar, é verdade, por que não? Começa Hoje, e assim, se o filho parar para pensar, gente, eu falo assim, gente, vamos pensar se os nossos pais, eles estão bem, estão saudáveis, estão vivendo, estão assim, isso é bom pra gente. Porque assim, se a gente tem um pai que tá mais debilitado, né, que fica muito sozinho, querendo ou não, entra num quadro depressivo, entra várias questões. Nós, filhos, a gente precisa estar mais presente na vida deles. Então, assim, até pra gente é muito mais leve a gente ter os nossos pais saudáveis, vivendo, estando felizes, do que a gente precisar mesmo estar ali por perto por questões de cuidado, às vezes no idoso muito debilitado, né? Então, a gente cuidando dos nossos pais, a gente está cuidando da gente. Exatamente. Né? Ô, Lu, cuidar do corpo, com certeza, vai resultar aí no manejo da vida sexual. E aí, tem algumas questões que eu acho importante a gente reforçar para que a pessoa, né, idosa, no nosso futuro também, a gente já tem uma consciência disso que vai nos ajudar a expressar a sexualidade. Coloquei aqui algumas questões. Quando a gente fala aí da resposta sexual, pouco se fala, principalmente dessa geração que já é idosa hoje, sobre a resposta sexual. Então, vamos buscar profissionais. Eu estou disposta, né? Já deixo aqui a minha disposição em falar sobre o assunto, em entender melhor qual é o seu ciclo de resposta sexual, quais interferências que eles estão passando, porque vai sofrer interferências de acordo com a limitação. Sim. Tanto limitação física, emocional ali, da idade, tudo vai interferir. Então, vamos buscar entender melhor essa resposta sexual, reconhecer o corpo, reconhecer aí as zonas erógenas que elas podem mudar, elas vão alterar. Às vezes, não vai ser nem algo de toque. Sim. Que vai chamar a atenção, que vai estimular ali o desejo sexual
dessa pessoa. Pode ser uma companhia, um afeto, um cuidado, tudo isso vai trazer essa sensação positiva. E pensar fora da caixinha. Então, o idoso ali, por favor, vamos esquecer todas aquelas crenças, tudo que limitou. Tenta zerar um pouquinho e começar a repensar de uma forma mais plena, mais saudável, sem culpa, sem julgamento. Não tem ninguém mais para ficar... Exatamente. E, gente, quem está próximo, deixa de julgar. Vamos... eu ouvi hoje isso no podcast. É melhor silenciar do que julgar. Sim. Então, vamos acolher, porque tudo tem um contexto, né, Luísa? Tudo tem vários fatores por trás disso. E explorar jogos eróticos e fantasias sexuais. Sim. Um casal idoso, ou nem que seja solo, né, ou por questões de opção, ou por ser viúva ou viúvo, explore sim, vai pensar, claro que tudo com forma segura, né, para não ter nenhum risco. E eu acho que é isso. Eu sou sexóloga, Luísa é fisioterapeuta, tem os psicólogos, tem os médicos, tem os geriátricos, tem o Saber Viver, né, Lu? Fala de Saber Viver também. Claro. Uma equipe multidisciplinar que vai ali auxiliar nesse processo de envelhecimento saudável e com uma vida sexual ativa. Com certeza. Saber Viver, eu sou uma das sócias, né, lá da Saber Viver. É uma empresa de atendimento domiciliar. Nosso foco lá é o público mais 60. A gente trabalha atendendo só o público idoso. Então, na Saber Viver, a gente faz consultas médicas, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia. A gente tem também os enfermeiros, né, para fazer alguns cuidados específicos com relação à saúde do idoso. E, sem dúvida, eu falo que assim, o foco da Saber Viver é a gente mostrar que o envelhecimento ele pode ser diferente. Então, assim, eu amo os nossos pacientes lá, eu sempre faço questão de colocar nas nossas redes sociais para estimular mesmo e mostrar que é possível envelhecer com qualidade. Então, o foco da Saber Viver é mostrar isso, que o idoso, independente da idade dele, na identidade, o que manda é a idade que está na cabeça dele, no que ele acredita que ele é. Verdade. Então, a gente conversa isso muito com os nossos pacientes. Então, a Saber Viver também está à disposição para todos que precisa mesmo, né, assim, de uma conversa, de um acompanhamento para envelhecer com qualidade. Eu até peço permissão, eles não vão importar, tem um casal de paciente nosso lá, que eles são ótimos. Quando eu cheguei, assim, eu chegava para atender ele, o esposo. E aí, era brigando o tempo inteiro os dois, não sei que, briga, até mesmo durante o atendimento. E aí, acabou que ela veio fazer, aí fazem os dois juntos. Então, assim, só dos dois já começarem a fazer atividades juntos, foi muito legal, foi uma evolução muito legal. Diminuiu as brigas, já começou a entrar no clima de brincadeira. E aí, eu comecei a colocar o desafio para eles. Ele nunca tinha preparado um jantar para a esposa. Ele tem 83 anos e ela tem 75. Ele nunca tinha feito um jantar para ela. E aí eu conversando, até brincando, falou assim, não, meu marido faz jantar lá em casa. E falou assim, que isso, homem, desde quando que homem cozinha? Porque são realidades pensamento totalmente machista diferentes. daquela época, né? Exatamente. E aí eu falei assim, não é possível que você não vai fazer nem um miojo. Não vou falar nome, né? Ele falou assim, não, eu sei fazer. Ele falou assim, então eu quero ver se você vai conseguir fazer. E acabou que ele fez um jantar pra ela. Então, assim... Olha que legal. Reacendeu ali. Exatamente. Então, assim, é isso que eu falo, que a gente acha que é bobeira, mas no dia a dia, às vezes, a gente consegue ter um ganho. E eles estão vivendo super bem, assim. Claro que tem as briguinhas deles lá, como todo casal tem e tudo. Mas hoje eles fazem atividade juntos, saem juntos. Olha que então, assim, aí ele tá fazendo coisinha pra ela, ela brinca, falando assim, nossa, você acredita que um dia que ele até lavou uma louça aqui dentro da minha casa? Olha que fantástico. Então, assim, porque pra ela era impossível ver ele lavando um copo lá na casa dela. Então, assim, é isso, gente, é descobrir. Não existe limite da idade. Às vezes você tá lá com 85 e vai descobrir que tá tudo bem se lavar um copo dentro da sua casa, mesmo você sendo homem, e isso aí vai gerar um outro olhar na sua esposa de uma coisa simples, vai falar assim, meu Deus, meu marido tá, né, que é a questão, assim, de valorizar o que o marido nunca fez antes, uma coisa tão simples. Então, esse é o caminho mesmo, né? Ah, que lindo, gente. É um processo lindo e espero que minha geração já chegue assim. Sim, por favor, né? Nossa, né? A gente tenha uma evolução maravilhosa aí em relação a isso, pra gente poder viver de forma plena aí, com a mentalidade, assim, super jovem. Sim. Pra atuar aí de forma maravilhosamente como idosa. E olha só, quando a gente está falando sobre essas questões, claro que vai existir uma disfunção erétil, claro que vai existir uma dor, algo ali que né, os desafios vão aparecer, mas nós vamos buscar ajustar isso. E eu quero reforçar uma coisa muito importante, que muitas vezes é condicionado que o sexo é penetração.
Então, gente, principalmente homens, perdeu aí a função erétil. Claro que tem vários recursos, né? Procura um urologista, um especialista ali que vai ajudar com certeza. Ou não, se for irreversível, não precisa de haver a penetração. Claro. As preliminares, o sexo ali, ele envolve o corpo inteiro, todas as sensações. Então, explore o clitóris. Como eu já disse anteriormente, o clitóris não vai parar de ter a função dele, que é oferecer prazer à mulher. Ele pode perder um pouco a sensibilidade com o passar do tempo. A musculatura da mulher vai sofrer interferência também. Mas é possível ter prazer. Então, pensando nisso também... Tem uma parte aqui, Lu, que se chama Ouve Dizer, que eu trago sempre um caso, alguma coisa para contar. O de hoje foi muito interessante. Eu estava aqui preparando essa pauta e lembrei. Teve um dia que nós estávamos lá na loja e chegou um casal, 60 mais. E aí eu falei assim, me mostra, o que você tem aqui na loja? Gente, mas foi assim, foi fantástico, você não tem ideia. Eles pegaram tudo que não era convencional. Para quem não sabe, eu tenho uma sex shop. Em Belo Horizonte, no Mercado Novo, situado no 3º piso, depois vocês vão lá para conhecer. Esse casal, eles exploraram a loja, tinham um plug anal com um rabo gigante, assim, de 80 centímetros. Levaram um plug, levaram uma cinta para inversão de papéis. E isso é uma pauta para outro podcast, mas também fica a dica, porque o ânus é uma zona erógena. Sim. Então, isso não tem nada a ver com a masculinidade. Sim. Esse casal... Os 60 mais já estava atuando com essa consciência, que ele poderia sentir prazer com ela, fazendo um estímulo nele anal, usando a cinta. Sim. Lembrando que é consentimento, é parceria, os dois queriam fazer algo diferente. Então, assim, eu achei fantástico, eu não tinha visto isso ainda. E daí tinha alguns livros meus lá na loja, Despertar da Sexualidade, eles queriam levar os meus livros de todo jeito, porque eles queriam Muito aprender legal. cada vez mais. Então, assim, eu achei isso fantástico e foi para mim um exemplo de vitalidade, de um relacionamento ali aberto, onde que eles com certeza dialogaram sobre o assunto, trouxeram essa possibilidade, né? Foram dentro de uma sex shop para ir fazer essas escolhas. E é uma pena, né? Porque, assim, essas pessoas, assim, que eu falo, gente, dá vontade de filmar e mostrar pro mundo. Dá vontade. Só que, pelo contexto em geral e tudo, claro que a gente não vai fazer isso, mas, assim, quem dera. Porque são esses casos, assim, que a gente precisa mostrar, né? Porque na cabeça das pessoas isso é algo impossível de acontecer. Isso não existe. Então, assim, não, e não são 60 mais, né? Casais jovens também muitas vezes não se abrem para experimentar coisas novas, né? E viver ali a fantasia do casal. Outro caso também foi de uma colega terapeuta que falou que ela atendia a senhora tinha em torno de 73 anos e o homem 76. E aí ele teve uma limitação no joelho. E aí para ele estava muito difícil ter relação sexual, não sei o quê. E aí eles foram para uma fisioterapeuta. Levou um manual de Kama Sutra. Adoro, e pediram... Imagina. Aí pediram lá a orientação da fisioterapeuta. Ó, essa e essa posição. Como é que você me orienta? Como é que vocês vão fazer? Aí disse que depois voltavam para terapia e morriam de rir. Falavam, essa eu consegui, aquela ali eu não consegui. E foram ajustando para manter a vida sexual, mesmo diante das limitações. Ótimo, fantástico. Nossa, eu quero paciente desse aí. Pode vir para mim. Eu achei muito lindo isso. Muito bom. Né, Lu? E é sobre isso. Eu acho que a nossa missão maior é plantar essa sementinha aqui hoje para mostrar que a população a tendência é ter uma população idosa, nós vamos fazer parte desse cenário e quem já faz, não é tarde para sentir prazer, o prazer não acaba, basta a gente cultivar e querer realmente se entregar para isso, né, e viver com qualidade de vida. E sobre a gente criar a nossa própria verdade, né, assim, as pessoas vão aconselhar, cada um vai ter sua experiência, não pegar a verdade do outro como a nossa verdade. É importante. Então, a gente criar a nossa própria experiência, criar a nossa, assim, tentar mesmo, assim, não se entregar. Então, assim, isso para todo mundo, todas as idades, em tudo na nossa vida, é assim, o que meu coração está pedindo, o que me faz feliz, né? Eu quero viver bem, independente de até quando que eu vou viver. Então, o que eu preciso fazer para viver bem? Não é porque minha vizinha, minha irmã envelheceu e se entregou que eu também vou fazer dessa maneira, né? Se tem um caminho diferente, eu vou fazer com que minha vida também seja do jeito que eu quero e que me faz bem. Então, isso aí é para todas as idades e principalmente para o meu público mais 60. Perfeito, Lu. Não quer dizer que envelhecer
é você perder dias de vida. Você pode multiplicar esses dias aí, vivendo intensamente cada um deles, né? Com certeza. Ai, gente, que bate-papo motivador, Lu. Sim. Eu acho que foi muito inspirador. A gente vai querer buscar sempre mais. E no dia a dia, a gente fazer o hoje pensando no amanhã e vice-versa, porque o tempo não para, né? Vamos saber viver, né? Começar a plantar agora para a gente começar a poder colher algo legal lá na frente. Colher algo legal. Brincar com os netinhos, mas também ter uma vida sexual ali muito feliz e plena. Não ser apenas vovó e vovozinho, não. Não ser apenas vovó e vovô. Não. Lu, muito rico refletir sobre essas questões. O envelhecer precisa, sim, ser de forma saudável e leve, prazerosa. Não é um atestado de falta de habilidades, não é nada disso. A gente pode melhorar cada vez mais. Eu só tenho que agradecer pela sua presença, pelo esse bate-papo. E deixa pra gente suas redes sociais, onde vamos encontrar a Luísa. Sim. Eu agradeço, né, mais uma vez, amei demais. Acho que quanto mais a gente falar nesse tema importantíssimo, né, pra gente conseguir colocar essa pílulazinha na cabeça de todo mundo. E minhas redes sociais tem a Saber Viver, né, que é @SaberViverBH. Tem o meu também, @doutora Luísa Almeida. E os meus contatos estão lá nas minhas redes sociais e estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente e reforço que podem contar comigo. Se não sabe para quem perguntar, como perguntar, nós podemos agendar também um horário para a gente conversar sobre. Luísa também já deixou aí os contatos dela. Sim. Vocês me encontram no @JordanaRossi no Instagram. Também a minha loja, já falei que é em Belo Horizonte, mas tem um Instagram que é @libertas Love Shop. Estou passando por umas transições, porque é muito difícil trabalhar com sexualidade nas redes sociais, mas enfim, vocês vão me encontrar lá. Esse podcast está disponível no canal do YouTube da Rádio Mix, é Rádio Mix FM BH, e também no Spotify você encontra no Sexualidade Sem Tabus by Libertas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Em breve teremos mais episódios incríveis como esse. Obrigada, Lu. Obrigada. Bye, bye.